Olá, meu nome é Júlia Galvani e essa é mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos. Hoje nós temos o prazer de entrevistar a professora Raquel Modro. Raquel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Por nada. Certo, então a professora Raquel foi a primeira professora aqui do NASP Engenheiro Coelho e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dela. Então eu queria começar perguntando para você um pouquinho das suas origens. Onde e quando você nasceu, quem foram seus pais? Eu nasci na cidade de Conchal, 18 de abril de 1964 e a cidade próxima aqui, vizinho do NASP. Quem eram os seus pais? Meus pais, Reinaldo Modro e Vitalina Bertarim Modro. Certo. Você já nasceu numa família adventista? Teve algum momento marcante assim que ajudou você também a decidir seguir nesse caminho? Sim, eu já nasci num lar adventista e o que mais me influenciou a seguir a carreira de professora foi a minha professora de ensino fundamental, em especial até a terceira série, a professora Ruth Bastos. Ela era uma excelente professora e isso me motivou a ser professora também. Certo. Qual a sua formação? Eu sou formada em administração de empresas, tenho pedagogia pelo NASP e tenho pós em política e estratégia pela USP São Paulo. Muito bem. Quando o NASP aqui em Engenheiro Coelho começou lá em 1983, a sua família, ela ainda morava em Conchal? Sim, a minha família morava em Conchal e eu era estudante de magistério no então IASP, que fica em Hortolândia. Certo. Então a sua família recebeu o convite para vir trabalhar aqui? Como que foi essa história? Sim, a parte da agricultura da fazenda Lagoa Bonita, até então, precisava de funcionários e a minha família era toda voltada para o trabalho na roça, agricultura. E aí, então, em 30 de outubro de 83, meus pais, com os meus irmãos, ainda bastante jovens, se mudaram aqui para a fazenda para trabalhar na agricultura da fazenda. Eles foram a primeira família adventista a chegar aqui? Sim, foram a primeira família adventista a se mudar. A fazenda já possuía funcionários que já estavam trabalhando aqui, mas a primeira família a se instalar aqui na fazenda foi a família dos meus pais. E quantos anos você tinha? 20 anos mais ou menos. Certo. E você se mudou com eles também nessa Sim, época? concluí o magistério naquele ano, em 1983, e aí vim morar com os meus pais aqui na fazenda à espera de um chamado. E aí foi então que tudo aconteceu. Certo. Quando vocês chegaram aqui, como que era o campus? Já tinha uma casa para vocês? O que tinha construído aqui? Eram as casas dos funcionários, casas para funcionários. Tinha a casa sede, tinha uma capelinha que existe até hoje e algumas casas que foram destinadas para as famílias que estavam se mudando para cá. Meu pai foi morar numa casa que ficava bem na entrada da fazenda naquela época. Existia uma balança e a portaria era ali também. Então, meu pai trabalhava basicamente ali, cuidando da entrada e a saída das pessoas. Que legal, interessante. Então, como que foi o seu convite para dar aulas aqui no NASP? Eu estava entre um chamado para o Mato Grosso, havia um convite, mas entre a decisão, a aceitação desse chamado, surgiu também a necessidade de ter uma escolinha para os filhos dos funcionários. Haviam crianças em idade escolar e a dificuldade para levá-los para Engenheiro Coelho ou Arthur era muito grande. Foi aí então que surgiu a ideia de chamar uma professora para dar aulas para essas crianças. Muito bem, então você foi a primeira professora aqui do NASP? Sim, a primeira professora. Começando em 1984, a primeira sala de aula. Ok. Como que era essa sala de aula? Era o primário, tinha até a quarta série? Tinham muitos alunos, eram poucos ainda?
Sim, era até a quarta série. No período da manhã, eu lecionava para a segunda, a terceira e a quarta série, porque eram poucos alunos e já eram alfabetizados, então eles conseguiam desenvolver as atividades de forma mais independente. No período da tarde, eram mais alunos e era a primeira série. Então, eu precisava de mais tempo para me dedicar aos alunos. A gente não tinha praticamente nada de recursos, nem um mimeógrafo eu tinha à disposição. As folhinhas que eu preparava para os alunos, as folhinhas para alfabetização, eram feitas com papel carbono, então eu duplicava essas atividades com papel carbono. Certo. E onde funcionava a escola na época? A escola, a primeira sala de aula, fica onde hoje é o Centro de Psicologia. Era uma casa que havia sido, onde morava um funcionário, e no fundo dessa casa construíram uma sala com um banheiro e uma salinha para guardar pertences. Quem conheceu a mercearia ali na entrada do UNASP, a sala de aula correspondia exatamente onde ficava o hortifruti da mercearia. Muito bem. Raquel, como a primeira professora, quais foram os desafios que você enfrentou ali naquele início? A gente não tinha praticamente pátio para as crianças brincarem na hora do recreio, a gente não tinha faxineira, as carteiras eram muito velhas, foram trazidas do Colégio de São Paulo, foram os livros que compunham a nossa pequena biblioteca eram bastante antigos também, ao ponto de ter livros onde farmácia ainda se escrevia com PH. Nossa! E primeiro era só você, depois foram chegando outras professoras também? Sim. No segundo ano, a gente já foi transferido para a casa sede com mais uma professora. E aí, então, eu ficava com 2 turmas e a outra professora com 2 turmas. Então, uma dava aula de manhã, a outra dava aula à tarde. E cada uma com 2 turmas, 2 séries, né, de cada vez. Como era o nome dela? Erli Rassi Pazini. Ok. E quanto tempo você trabalhou como professora na escola básica? Nesse período você foi presenciando o desenvolvimento, o crescimento da escola? Sim, eu trabalhei aqui no UNASP, na escola básica, de 1984 até 1991, quando então fui transferida para o UNASP São Paulo. Ok. E nesse período, você viu o prédio da escola, por exemplo, ser construído? Foram aumentando as séries depois, além do primário? Sim. Depois que a escola, a casa sede já não comportava mais, então começou a construção do prédio do ensino fundamental. Quando nós nos mudamos para esse prédio novo, foi feita uma divulgação muito grande da escola nas cidades vizinhas e houve um crescimento muito rápido. A fama da escola era muito boa, cresceu rapidamente e eu cheguei a ter 44 alunos numa sala de aula. Ok. E depois foi aumentando para o ginásio, para o ensino médio? Isso. Aí, nessa época já existia à noite o supletivo. Então, muitos alunos já estavam aqui também fazendo o supletivo à noite. Mas aí começou, com o aumento das salas de aula, e aumentando também as classes. E sempre com um conceito muito bom na região. Que legal! Então, a gente passou de apenas filhos de funcionários para alunos da região. Atender as cidades da região. Como que era lidar com alunos que talvez não fossem adventistas? Vocês também tinham aulas de religião? Sim. Os pais, eles tinham plena confiança naquilo que era ensinado. Eles apoiavam muito a escola e divulgavam o nome da escola como sendo uma referência para aqueles que ainda não conheciam.
Certo. Na sua trajetória profissional, você aqui no NASP, você enfrentou algum momento que foi especialmente desafiador e que você viu ali o cuidado de Deus? A gente tinha, na época, a diretora da escola, a professora Edmeia Barreto, que era uma pessoa extremamente cuidadosa, uma pessoa extremamente competente e apoiadora do trabalho dos professores. A gente tinha programas maravilhosos de pais, de mães, e por vezes a gente via pais chorando de emoção ao assistir a programação. Isso para a gente era muito gratificante, era muito compensador. Todo o trabalho, todo o esforço que a gente tinha era recompensado vendo a atitude desses pais. Que legal, então foi um bom testemunho assim para a região, né? Ok, e depois quando você foi para o NASP São Paulo, em que funções você atuou lá? Lá eu trabalhei também na escola básica. Eu lecionei para a 4ª série na escola modelo, que era a escola de aplicação da FAED na época. Certo. Em sua opinião, qual é o diferencial do NASP em relação a outras instituições de ensino? O NASP, ele se preocupa com a formação do indivíduo como um todo. É isso que a gente ouve das pessoas que não são do nosso credo, não são adventistas, principalmente pais de aluno. A gente tem ouvido esse testemunho de muitas pessoas, que o NASP, ele se preocupa não só com a formação acadêmica, mas com a formação do indivíduo num todo. Certo. E você também formou família aqui no NASP, né? Conte um pouquinho quem é o seu esposo, seus filhos, você teve filhos? Sim, eu conheci o meu esposo aqui no NASP, Joel Cherubim de Barros. Nós nos casamos em janeiro de 85. Eu tenho 2 filhos, Fábio e Fernando, que nasceram aqui na fazenda, na época, né, que a gente chamava de Fazenda Lagoa Bonita. Hoje eles são formados em agronomia, os 2 atuam na área. E o Fábio, o nosso primeiro filho, ele foi o primeiro bebê que nasceu aqui na fazenda e também o primeiro bebê a ser apresentado na igreja aqui do NASP, numa semana de oração feita pelo pastor Arthur Marski. Que legal! E quanto à construção de prédios aqui no campus, você presenciou esse aumento, esse crescimento? Por exemplo, teve alguma estrutura que você esteve presente na inauguração, talvez da igreja? O prédio que mais se destacava na época que trabalhamos aqui era a construção do refeitório, que também abrigava a igreja na época. Então, os nossos cultos eram realizados numa parte do refeitório. E era um prédio muito imponente e que se destacava na paisagem. Que legal! E como que era o convívio aqui no começo? Porque eu imagino que tinham poucas pessoas, né? Vocês tinham, assim, uma convivência próxima? Sim. Aos sábados de manhã era feito culto. Às vezes tinha junta panela, ou às vezes não. Então, cada um tomava refeição na sua casa, e por muitas vezes o pôr do sol do sábado era feito na lagoa, naquela lagoa que fica na parte de cima, e depois do pôr do sol a gente tomava um banho de lagoa. Então eram poucas famílias e a gente sempre se reunia para alguma coisa especial no final das tardes de sábado. Que legal! E agora, chegando ao final da entrevista, quanto tempo ao todo você trabalhou no NASP, contando os 2 campi? Mais ou menos 13 anos de sala de aula. Certo. E o que o NASP representou na sua vida? Como impactou você? Parte da minha vida profissional, né, do início da minha vida profissional, foi aqui no NASP.
era o meu início de carreira e eu aprendi muito. Parte daquilo que eu utilizo hoje para a minha vida foi adquirido aqui no UNASP. Então, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu de trabalhar aqui no UNASP, de fazer parte da família UNASP e o privilégio, os vários privilégios que Ele me deu. E aí continua me dando. Que legal! Raquel, eu queria muito te agradecer por ter contado um pouquinho da sua história e desejo que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família.